Olá, bom dia. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus esteja com você, juntamente com sua família. E nós vamos despertar com Deus. Vamos em frente em nosso projeto da Jornada Bíblica, Despertar com Deus. E hoje vamos iniciar nossos estudos em nosso momento de comunhão com Deus, no primeiro capítulo do segundo livro da Bíblia, o livro do Êxodo. Um livro muito importante, onde narra a jornada do povo de Deus desde o Egito rumo à terra prometida. A promessa de Deus, lá do capítulo 12 de Gênesis, quando chamou Abraão para sair de sua terra, rumo a uma terra prometida, a uma terra onde Deus levaria. Se passaram muito tempo, se passaram aí 400 anos, 430 na verdade, até que a promessa se cumprisse. É o tempo de Deus, tudo no tempo de Deus, não é mesmo? O tema de hoje, nós vamos iniciar, capítulo 1, a escravidão dos hebreus no Egito. Êxodo 1 começa relatando o crescimento dos israelitas no Egito após a morte de José e a opressão que enfrentaram sob o novo faraó. Este capítulo prepara o terreno para o restante do livro, que conta a história de Moisés e a libertação dos israelitas da escravidão. É um capítulo significativo no livro de Êxodo, que prepara o terreno para o restante do livro. Ele destaca temas da fidelidade de Deus, a luta pelo poder e controle e a importância de se levantar contra a opressão e a injustiça. Vamos aos detalhes nos comentários dos versículos que são 22 neste capítulo. É importante que você já tenha feito a sua leitura na Bíblia e agora você acompanhe estes detalhes. O capítulo mostra a prosperidade que Deus sempre quer dar ao seu povo e a desgraça que o mundo está prestes a infligir. Os livros de Êxodo e Gênesis estão ligados entre si por esta introdução dos primeiros versículos, versos 1 a 4, aqui neste capítulo 1. É como se fosse uma sequência. A promessa de Deus a Abraão foi cumprida pela frutificação de Israel, ou seja, pela descendência, a multiplicação da descendência. No verso 7, 7 verbos descrevem a aparentemente sobrenatural multiplicação do povo de Israel. Isto parece ser um eco consciente e alusão à criação, usando verbos de Gênesis 1, versos 20, 22 e 28. A terra era provavelmente a terra de Gósen, no noroeste do Egito, ali no delta do rio Nilo. Os reis da terra conspiram visando frustrar o plano de Deus, como no caso deste faraó que, conforme a Bíblia narra, não conhecia José. Mas isso seria o mesmo que deter o maná montante. Os dias em que a igreja sofreu
perseguição e oposição foram sempre os dias de crescimento. Perdão, a palavra aqui não seria maná, mas seria deter o mar montante. Ou seja, é impossível deter o mar, assim como é impossível deter os planos de Deus. No verso 8, descrevendo deste faraó, o novo rei, aqui nós saltamos 4 séculos de história, desde a entrada de José no Egito. Trata-se de novas dinastias, com outras maneiras de pensar e agir. Esse novo rei do Egito pode ter sido Amoses, que expulsou os Ixos, que eram os governantes semitas do Egito. E diz que ele não conhecera José. Não se refere a conhecimento intelectual ou possível deslize de memória, mas um conhecimento relacional e compromisso. O nome do rei não é mencionado, em contraste com as relativamente menos importantes parteiras. Na Escritura, pessoas de nome são mencionadas, parecem não ter futuro. De acordo com o capítulo 12, verso 40, Israel passou 430 anos no Egito. No verso 9, refere-se pela primeira vez aos filhos de Israel como um povo. Ao invés de uma família ou tribo, eles são agora um povo e destaca o cumprimento da promessa divina. No verso 11, fala dos feitores de obras. O termo hebraico geralmente indica trabalho não voluntário a um poder superior. Pitom e Ramassés são citados aqui, onde os israelitas trabalharam na construção. As pinturas nas paredes das pirâmides dão testemunho dos sofrimentos infligidos a escravos com feições hebreias, por feitores armados de chicotes. A história revelando estes fatos que aconteceram. E no verso 12, descreve que quanto mais o faraó oprimia o povo de Israel, mais eles cresciam. Ou seja, a graça de Deus com seu povo sempre supera as tentativas de destruição feitas contra seus escolhidos. No verso 14, descreve a amargura do cativeiro. A experiência de Israel é lembrada mais tarde, na Páscoa, através de ervas amargas, na refeição pascual. O verso 15 descreve as parteiras que foram ordenadas por Faraó para matar os meninos assim que nascessem. E nós encontramos então aqui as parteiras que temiam a Deus. 2 parteiras para servirem tão numerosa população parece muito pouco. Elas podem ter sido líderes das parteiras. É admirável notar os inesperados instrumentos que Deus usa para derrotar as intenções dos inimigos. Logo, essas 2 mulheres, que pareciam as menos prováveis, foram usadas por Deus para preservar os filhos de Israel. No 16, o assassínio secreto. As parteiras podiam atribuir a morte do filhinho a um acidente de nascimento. No verso 17, descreve exatamente a fé destas parteiras. Elas temeram a Deus. Outra tradução pode dizer ter respeito. Isto envolve escolhas morais. As parteiras colocaram as ordens divinas acima das ordens humanas. Olha que importante.
detalhe neste capítulo de hoje. Verso 20: nada afeta tão profundamente o bem-estar de uma nação como o tratamento dispensado às crianças. No verso 21, lhes constituiu família. Deus honrou o compromisso das parteiras e deu descendentes a elas. No verso 22, o assassínio público. A fidelidade das parteiras em conservar a vida dos filhinhos forçou o Faraó a revelar publicamente sua iniquidade. Assim é que uma atitude corajosa pode desmascarar as obras do maligno. Olha os comentários, então, de nosso primeiro capítulo de Êxodo, descrevendo esta amarga experiência dos descendentes de Abraão, dos israelitas, quando o Egito agora foi assumido por um rei muito mau, um rei cruel, e que diz aqui não conhecia José, no sentido de não fazer caso, né? Aumentando a nossa compreensão, vamos ao texto do Patriarcas e Profetas da liberdade à escravidão. O povo do Egito, a fim de suprir-se de alimento durante a fome, vendera a coroa, seu gado e terras, e finalmente prendera-se à servidão perpétua. José proveu sabiamente o seu livramento, permitiu-lhes que se tornassem arrendatários reais, conservando as terras do rei e pagando um tributo anual de 1/5 dos produtos de seu trabalho, ou seja, 20%. Era como se fosse um imposto. Mas os filhos de Jacó não estavam na necessidade de adotar essas condições. Por quê? Por causa do serviço que José prestara à nação egípcia. Não somente lhes foi concedida uma parte do país como morada, mas estiveram isentos de imposto. Olha como o Egito reconheceu o trabalho de José, até com os seus patrícios, né? Ali com os seus parentes. E foram liberalmente supridos de alimento enquanto perdurou a fome. O rei publicamente reconhecia que fora pela misericordiosa interferência do Deus de José que o Egito desfrutava abundância, enquanto outras nações estavam a perecer de fome. Aquele rei, lá no tempo de José, né? Via também que a administração de José havia enriquecido grandemente o reino, e sua gratidão cercou a família de Jacó do favor real. Mas, passando-se o tempo, o grande homem a quem o Egito tanto devia e a geração abençoada pelos seus labores desceram ao túmulo, levantou-se um novo rei sobre o Egito que não conhecera José. Não que ignorasse o serviço de José à nação, mas não desejava reconhecê-los. E quanto possível queria sepultá-lo no ouvido. Por isso ele disse: eis que o povo dos filhos de Israel é muito e mais poderoso do que nós. Eia, usemos sabiamente para com ele, para que não se multiplique. E aconteça que, vindo guerra, ele também se ajunte com nossos inimigos e peleje contra nós e suba da terra. Olha o que este novo faraó intentou, né? Os israelitas já se haviam tornado muito numerosos, frutificaram e aumentaram muito, e multiplicaram-se e foram fortalecidos grandemente, de maneira que a terra se encheu deles, sob o cuidado amparador de José e o favor do rei, que então governava,
tinham-se eles espalhado rapidamente pelo país, mas haviam-se conservado como uma raça distinta, nada tendo em comum com os egípcios, nos costumes ou na religião, e seu número crescente despertava agora os temores do rei e de seu povo. Não acontecesse em caso de guerra se unissem eles com os inimigos do Egito. Contudo, a prudência vedava o seu banimento do país. Muitos deles, olha só que interessante, muitos dos israelitas, eles eram hábeis e inteligentes operários e contribuíam grandemente para a riqueza da nação. Por isso que o rei não queria expulsá-los. O rei necessitava de tais trabalhadores para a construção de seus magnificentes palácios e templos. Por isso, ele os equiparou aos egípcios que com suas posses se haviam vendido ao reino. Tá vendo só? Então, José, juntamente com o outro faraó, tinham liberado os israelitas de impostos e de servidão. Agora esse rei, ele tornou os israelitas a mesma condição dos outros, como servis e até como escravos. Logo foram postos sobre eles maiorais de tarefas, e tornou-se completa a sua escravidão. E os egípcios faziam servir os filhos de Israel com dureza, assim lhes fizeram amargar a vida com dura servidão em barro e em tijolos, e com todo o trabalho do campo, com todo o serviço em que os serviam com dureza. Mas quanto mais o afligiam, tanto mais se multiplicavam, e tanto mais crescia, como nos trouxe o versos 12 e 13. O rei e seus conselheiros tiveram a esperança de subjugar os israelitas com rude trabalho, e assim diminuir o seu número e aniquilar-lhes o espírito independente. Fracassando na realização de seu propósito, recorreram a medidas mais cruéis. Foram expedidas ordens às mulheres cujo emprego lhes dava a oportunidade para executar o mandado, a fim de destruírem as crianças hebreias do sexo masculino ao nascerem. Satanás foi o instigador disto. Queridos, vejam bem, quem está por trás de toda ameaça contra os filhos de Deus? Satanás foi o instigador. Muitos planos, fazendo um parêntese aqui, tá? No texto, muitos planos que são levados ou que são colocados, em governos ou qualquer que seja aí o campo de atuação, qualquer lei que seja levantada para perseguir um filho de Deus ou o povo de Deus, está aqui o segredo, Está aqui o responsável. Satanás é o instigador. Voltando ao texto, Satanás sabia que um libertador deveria levantar-se entre os israelitas e, levando o rei a destruir os seus filhos, esperava frustrar o propósito divino. Tá vendo? A razão principal por trás deste decreto terrível do faraó de matar os meninos, aqui está um detalhe, realmente muito esclarecedor. As mulheres, as parteiras, porém, temiam a Deus e não ousaram executar o cruel mandado. O Senhor aprovou o procedimento delas e prosperou-as. O rei, irado pelo fracasso de seu desígnio, tornou a ordem mais insistente e ampla.
a nação inteira foi chamada a dar caça e a matar as suas vítimas indefesas. Então ordenou o faraó a todo o seu povo, dizendo: a todos os filhos que nascerem lançareis no rio, mas a todas as filhas guardareis com vida. Conforme o verso 22. Este texto está no livro Patriarcas e Profetas 241 e 242, e ele esclarece para nós com muita clareza, o que realmente estava por trás deste cruel decreto do rei Faraó. Queridos, no estudo de hoje, do primeiro capítulo de Gênesis, nós vamos encontrar a história da redenção que começou lá no capítulo 3, verso 15 de Gênesis, que já estudamos e detalhamos várias vezes, e que vai terminar lá em Apocalipse 19, versos 14 e 15. Entre estes textos notamos Deus operando o complexo plano de salvar pecadores da condenação em que se encontram. O livro de Gênesis mostrou o nosso valor na criação perfeita e também o terror do pecado assombrando a nossa existência. Gênesis começou relatando a vida e terminou com morte. Êxodo começa com escravidão e termina com libertação. Nestes livros, ficamos cientes que Deus atua em nossa sociedade corrompida. Após mais de 2 séculos no Império Egípcio, chegava o momento de Deus cumprir a profecia de Gênesis 15, versos 13 a 16, proferida a Abraão. Saiba que seus descendentes vão viver como estrangeiros numa terra que não é deles. Eles serão escravizados e oprimidos durante 400 anos, disse o Senhor a Abraão, e depois disso punirei os senhores deles. Após observar esta profecia de suma importância na compreensão do livro do Êxodo, vamos refletir: por que Faraó ordenou matar bebês masculinos? Tem lógica essa ordem, considerando a importância dos homens nas construções egípcias? Parece incoerente, não é mesmo? Assim como para a escravidão, as justificativas para matanças de bebês, meninos eram infundadas. Até poderia-se alegar o perigo de rebelião, mas tudo não passava de medo imaginário inventado por Faraó. Contudo, nada impedirá Deus de cumprir as suas promessas, ainda que para isso tenha de usar parteiras que enganam e precisaram até mentir ao Faraó. Isso nos revela o grande conflito em que pairou sobre o nosso mundo desde a entrada do pecado. Desde Gênesis 3, verso 15, a guerra entre o bem e o mal tornou-se evidente no nosso planeta. Quando Jesus nasceu, como bebê, à semelhança de Moisés, foi também necessário um livramento da morte, e por ironia Jesus refugiou-se onde? No Egito, conforme o Evangelho de Mateus, capítulo 2. Esse grande conflito prosseguiu em toda a história da Igreja, com ênfase a 1260 anos de opressão, que vieram a terminar em 1798, começando em 538, depois de Cristo. Contudo, a Bíblia também nos revela em Apocalipse 12, 17, que o dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra ao resto de sua semente. Queridos, devemos estar cientes de que nesta guerra, neste conflito, nada impedirá Deus de cumprir o que Ele prometeu. Que tenhamos isso firme em nossa mente. Agora, momento final, momento de refletir.
existem determinados momentos na vida em que tudo parece conspirar contra nós, como aconteceu com o povo de Israel depois de um período de paz, de tranquilidade, onde eles puderam viver tranquilos. Agora eles foram oprimidos com duras cargas. Nós também sentimos muitas vezes como se duras cargas estivessem sobre nossos ombros, de forma que nos afligimos. Em um mundo de competições, o sucesso, o destaque podem até ser acompanhados de aplausos, mas também podem despertar inveja, cobiça. Ao descer dos pódios da vida, muitos têm se deparado com a triste realidade de que nem todos compartilham da alegria de suas conquistas. Não devemos esquecer, porém, que o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus foi alcançado no pódio do Calvário, por aquele que nos prometeu: eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Queridos, nosso estudo de hoje nos traz então a seguinte conclusão: em tempos de bonança ou em tempos de aflição, é dever de todo homem permanecer ao lado daquele que sofreu a maior injustiça já cometida nesta terra. Assim como as parteiras foram recompensadas pelo temor a Deus, o Senhor promete recompensar com alegrias eternas todo aquele que atender à palavra angélica de Apocalipse 14, verso 7. Temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, a terra e o mar e as fontes das águas. Deixe Deus cuidar de você, confie em sua provisão, apegue-se a Cristo e Ele lhe fará um bem eterno. Por mais que as aparências possam demonstrar que nós estamos sob um pesado jugo, um cargo, sobre experiências amargas e difíceis, não nos esqueçamos que Deus tem o controle e que Ele tem uma promessa a todos aqueles que nele crerem e confiarem. O pensamento de hoje, para concluir o nosso estudo: o desígnio divino para o seu povo está além da capacidade intelectual humana e no seu momento acontecerá. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus nos ajude para que possamos continuar vigiando, orando e temendo a Deus. Agora vamos falar com Deus, vamos orar juntos. Maravilhoso Deus e querido Pai Celestial, graças te damos primeiramente pela sua misericórdia que se renova mais um dia em nossas vidas, por um despertar contigo, ouvindo a sua voz através da sua palavra. Obrigado, Senhor, por podermos agora iniciar os estudos em um novo livro, este livro tão importante que vai trazer-nos esta história tão poderosa sobre o teu grande livramento do povo israelita do cativeiro egípcio. Esta história, ela está diretamente ligada à maior de todas as libertações, a nossa libertação do pecado, da escravidão deste mundo, através da sua morte e redenção. Senhor, continue abençoando o nosso projeto e cada pessoa que tenha acompanhado estes estudos, que o seu Espírito Santo possa falar diariamente ao nosso coração, que possamos, Senhor, ser morada do Teu Espírito. Que o Senhor nos ajude
em nossas tribulações. Que o Senhor nos dê sabedoria, força e graça para enfrentar e superar todas as adversidades desta vida. Senhor, fica conosco, nos abençoe e nos guarde, em nome de Jesus te rogamos. Amém. Muito bem, amigos, ficamos por aqui. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Já demos o primeiro passo no livro do Êxodo, né? Fizemos primeiro um estudo sobre a introdução e agora entramos no estudo dos capítulos, certo? Então, amanhã, se Deus nos permitir, vamos continuar em Êxodo, capítulo 2. Um grande abraço, fiquem todos com Deus. Tchau, tchau.